Isso aí, galera do Mundo Edu, do Mundo Português. Eu sou a Dani Bressan. Como é que vocês estão? Beleza? Sensacional. Hoje nós vamos falar da literatura e vamos falar do quê? Do primeiro momento do modernismo no Brasil. A primeira fase do modernismo. Tá certo? Toca a vinheta. Vinheta. Eu quero uma vinheta nova. Eu quero uma vinheta nova. Vini. Eu vou encher o saco desse Vinícius até morrer. Lamento profundamente, mas tenho que lhe dizer, é muito pra minha cabeça aceitar seu modo de viver. Muito bem, meus queridos. A primeira fase do movimento modernista no Brasil, o primeiro momento modernista no Brasil, inicia com a conhecida Semana de Arte Moderna, que ocorre em 1922, lá no Teatro Municipal, na cidade de São Paulo. Esse movimento, com influências ainda das vanguardas europeias, que tá lá na outra aula, cata lá se tu não viu. Esse movimento e esse momento é muito importante. Em todas as formas artísticas, da maneira arte plástica, da maneira literatura, da maneira música. E se nós temos que lembrar de uma palavra a respeito da primeira fase do modernismo, essa palavra é ruptura. A primeira fase do modernismo também é chamada de fase heróica. Por que, Dani, é chamada de fase heróica? Porque estes grandes artistas, tanto da Semana de Arte Moderna como o que vem após isso, eles rompem, eles são heróis, eles rompem com toda a estética do passado. Além disso, existe uma busca pela nacionalidade verdadeira, ou seja, uma identidade nacional brasileira mesmo, brasileiríssima. Destaque para os grandes artistas do momento, Anitta Malfatti, o Di Cavalcante. Temos ainda grandes momentos com a minha amiga Tarsila do Amaral, com meu amigo Lázaro Segall. Por que esses artistas foram tão importantes para este momento, sobretudo das artes no Brasil? Porque eles vão buscar o que nós chamamos de renovação estética. A estética vai ser renovada, a pintura, a literatura e todas as outras formas de arte no Brasil. O que nos interessa muito para a prova, lógico, de literatura é a questão da poesia e da prosa no momento modernista. Nós temos algumas características que são básicas e vocês devem saber. Por que vocês devem saber? Porque elas são exigidas na prova do Enem. Uma delas é a poesia se aproxima muito da prosa. O que significa isso, uma poesia aproximada da prosa? Significa que a poesia, quando nós a lemos, ela parece uma narrativa, uma conversa, e não tem todo aquele aparato poético difícil de ser entendido, que era o que acontecia no passado. Além disso, nós temos uma pontuação relativizada. O que significa isso? As regras de pontuação, elas podem se perder na poesia modernista. Por quê? Porque agora é o momento de romper com todos os momentos arcaicos, os momentos estéticos padronizados. A liberdade de expressão é o grande momento poético do modernismo. Essa liberdade de expressão vai se dar como? Na expressão poética. De que maneira? A tendência maior e a predominância é de que versos livres, ou seja, com uma métrica que não tem regularidade, e versos brancos, sem rima. Dentro dessas características, nós encontramos os principais poetas da primeira fase do modernismo. São eles o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o nosso grande poeta, talvez um dos maiores poetas que o Brasil já teve, o pernambucano Manuel Bandeira. O Oswald de Andrade, meus queridos, ele é um poeta bastante singular no momento do modernismo. Por quê? Porque além de dar esse avante, dar esse pontapé inicial no modernismo com a Semana de Arte Moderna, ele traz para nós uma retomada de um período literário chamado quinhentismo. O Oswald de Andrade retoma o quinhentismo de que maneira? De maneira crítica. Então não esqueçam, o nacionalismo agora é crítico. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Vamos montar um padrãozinho histórico aqui para nós nos lembrarmos disso na prova. Nós temos um nacionalismo mediano, não podemos chamar ainda de nacionalismo no quinhentismo. O que nós temos no quinhentismo? Uma descrição, mais nacionalismo não, mais descrição do que está acontecendo no Brasil nesse início da colonização. Bastante ufanista. O que significa isso, ufanista?
bastante acreditando, o homem do quientismo acreditava naquela natureza, exaltava a natureza brasileira, porque era a primeira vez que havia. Um outro momento que aí nós já podemos chamar de nacionalista mesmo é o romantismo. Olha a diferença. No romantismo, o nacionalismo é exagerado, é idealizado. E quando nós chegamos agora ao modernismo, nós pensamos o nacionalismo de forma crítica. Criticar essa visão do passado e retomar o passado de forma crítica, de forma pensativa e de certa forma humorística. É isso que faz o meu amigo Oswald Andrade. O Oswald Andrade traz na sua poesia algumas características bem importantes que devem ser reconhecidas em prova, afinal de contas, ele já foi questão de prova no Enem. Uma das características é o humor. Por isso nós temos um tipo de poema que chamamos de poema piada. Por quê? Porque ele faz alguns trocadilhos, relembra alguns momentos históricos do Brasil e, de certa forma, faz um deboche disso aí. Outra característica bastante importante é o poema pílula, ou seja, um poema curto que diz muito. Mas o Oswald Andrade também é muito conhecido por uma questão que o Enem adora: poesia que trabalha com a linguagem oral, a fala e a linguagem padrão. Ele traz para a poesia a linguagem cotidiana e mostra essa linguagem de uma maneira tranquila e até positiva, sempre fazendo contraponto à oposição entre aquilo que é falado no dia a dia e aquela norma culta, padrão. Destaque para o poema Pronominais. Esse poema Pronominais, que tem no seu título pronome e trabalha com a ideia da colocação pronominal, ou seja, aquelas regras de uso do pronome próclise, mesóclise e ênclise. Esse poema faz uma brincadeira com a colocação pronominal. Uma das principais regras de colocação pronominal, e talvez a mais conhecida, é que jamais, nunca se inicia uma frase, oração, período com um pronome oblíquo. Ou seja, falar te amo tá errado. Então olha só, começa o poema: dá-me um cigarro. Por que é dá-me? Porque o certo é colocar o pronome no início após o verbo, quando iniciar a frase após o verbo. Lá adiante no poema ele diz: mas todos os dias, no cotidiano, a gente diz o quê? Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, queridos, é exemplo de que a poesia está trabalhando a questão da linguagem e da linguagem oral versus a linguagem padrão, que é a norma culta da língua. Outro grande momento, outro grande poeta é o nosso amigo Mário de Andrade. O Mário de Andrade também adquire todas as características da primeira fase, essa fase heróica de ruptura, e além disso ele tem outras características também. O Mário de Andrade é um poeta também crítico, mas trabalha muito mais a questão urbana, da modernidade, e além disso, ele faz a crítica a quem? Crítica à burguesia da época. Bando de burguês, safado! O futurismo, assiste a aula de futurismo, tá lá na aula de vanguardas, procura lá, certo? O futurismo também está presente na obra do Mário de Andrade. De que maneira? Na poesia, sem muita pontuação. Esse poeta tem uma especial referência na cidade de São Paulo, justamente pela modernidade e pela efervescência cultural da época. O Mário de Andrade traz um destaque para nós poético. Qual é? O poema Ode ao Burguês. Não esqueçam, meus queridos, ode é um tipo de poesia. Ode é uma estrutura de poesia que nos leva ao quê? A uma poesia de exaltação. Meus queridos, olha só, uma questão bastante irônica do Mário de Andrade, já que o título do poema é Ode ao Burguês. E ode é exaltação, só que nesse poema ele não vai exaltar, por isso essa ironia, essa crítica. Este poema Ode ao Burguês, que inicia dizendo: eu insulto o burguês níquel. O que ele está dizendo com isso? Qual é o significado dessa estrutura toda de poesia? É que ele vai criticar a burguesia da época, a burguesia fútil, a burguesia vazia, a falta de perspectiva artística, a falta de pensamento. Queridões, queridões, queridões. Parafraseando meu amigo Vasco, não esqueça,
Tá aí o poeta, a estrela da vida inteira, o nosso queridíssimo, sensacional, formidável Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira é aquele poeta que transita por vários momentos, ele é modernista, faz parte da primeira fase, mas faz poesia de todas as maneiras, afinal de contas, ele viveu muitos anos, e não é só por isso, lógico, mas ele tem uma experiência de vida em que nós podemos confirmar que o eu lírico, a voz do poema, muitas vezes se confunde com a vida do próprio autor. Cuidado esse tipo de questão no Enem. Afinal de contas, em 2014, o Enem trouxe uma questão do Cruz e Souza, um poema do Cruz e Souza chamado Vida Obscura. O Cruz e Souza é no simbolismo. Mas o enunciado da questão desse poema do Cruz e Souza pediu que a confusão entre a vida do poeta e o lirismo, ou seja, o eu lírico. Afinal de contas, Cruz e Souza era negro e era sobre isso a resposta à discriminação. Então nada impede que nas próximas provas nós tenhamos uma questão também que traga essa confusão entre o eu lírico, a voz do poema no Manuel Bandeira e sua própria vida. Dani, por que a vida dele é tão importante? Bom, primeiro que a vida de qualquer ser humano é importante, né, meus queridos? Mas além disso, pensamos o seguinte, Manuel Bandeira é aquele poeta, tá lembrado, da tuberculose, que foi diagnosticado com tuberculose bem cedo na sua vida e prometido de morte pelos médicos, ou seja, você não viverá muito tempo. E isso não foi verdade, nós sabemos que Manuel Bandeira foi um poeta que durou muitos e muitos anos ainda depois do diagnóstico. Durante boa parte da obra dele, essa vida que ele teve de tuberculose, de limitações, vai ser expressa, bem expressa, na sua obra. Essa poesia múltipla do Manuel Bandeira se divide em momentos da sua vida também. Isso nós podemos dizer sem problema nenhum. Uma coisa importante do Manuel Bandeira é lembrar as temáticas da poesia dele, ou seja, os temas recorrentes, o que nós chamamos de motivos recorrentes ou o que nós chamamos, vulgarmente falando, o assunto da poesia dele. Começando com o poema Pneumotórax. Esse poema é claramente um poema sobre a sua doença. Diga 33. Ele vai ao médico e o médico diz, diga 33, 33. Esse som que nós temos do 33, que os médicos ouvem com o estetoscópio lá o nosso pulmão, é o que o médico faz com o Manuel Bandeira na hora em que ele vai consultar, afinal de contas, ele está tuberculoso. Ao final deste poema, nós temos, e o que nós vamos fazer? O que me resta agora, o que me resta é só dançar um tango argentino. Por que ele fala ao final, por que ele expressa isso ao final, dançar um tango argentino? Porque o tango, essa dança do país vizinho, essa dança é uma dança triste. É uma dança fadada à melancolia, à angústia, à tristeza. O final do tango é um final trágico. O tango é trágico. Por isso ele diz, o que me resta, dançar um tango argentino. Mas não é só de coisas ruins que nós podemos falar do Manuel Bandeira, afinal de contas, ele não foi sempre doente. Tem um período da vida dele que é muito claro na poesia, que é a sua infância. E a infância é representada como uma coisa excelente, como algo bom. O passado é coisa boa para o Manuel Bandeira, porque o que é ruim é após a vida, quando ele descobre que ele está doente. O poema da infância, e talvez um dos mais conhecidos poemas do Manuel Bandeira, é a evocação do Recife. É quando ele lembra do Recife, da avó, dos primos, das brincadeiras de criança. Esse poema traz para nós uma recordação, e uma recordação positiva. Tá aí um eu lírico alegre, tá aí um eu lírico sem aquela angústia e melancolia da doença, afinal de contas ele ainda não era doente. Então nós temos a infância como um lugar, como um ambiente de prazer, um ambiente de satisfação, e os amigos, a família, todos ao redor, inclusive os bairros, inclusive o rio Capibaribe ou Capiberibe, que nós chamamos lá no Recife. Todas as referências são referências do quê? Referências da sua terra natal. Como Manuel Bandeira faz parte do modernismo, nós também temos esse avante poético em pró da liberdade poética. Por isso, nós temos um poema bem conhecido. Poema, inclusive, que já apareceu em prova do Enem para vocês. Nesse poema com o título Poética, nós temos tranquilamente a liberdade de expressão.
O eu lírico desse poema deseja, ele quer o quê? Ser livre para expressar na sua poesia a maneira como quiser as suas emoções e falar daquilo que quiser, sem aquele padrão estético rígido, abaixo a rigidez formal. Daí o início do poema. Estou farto desse lirismo comedido. Desse lirismo comedido. O que significa isso? Parece que o poeta de antes, o poeta do passado, é um poeta retraído, que não se liberta totalmente com as suas emoções. Daí o final desse poema. Não quero mais saber de lirismo que não seja libertação. Claramente exposto a primeira fase, muito, mas muito exposto o momento, as expressões do poeta dessa primeira fase do modernismo. Meus queridos, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu havia falado já para vocês na aula de parnasianismo. Hã? Não assistiu a aula de parnasianismo? Só pode estar louco. Vai lá então, assiste a aula parnasianismo. Procura essa aula, tá excelente, tá? Queridos, eu havia falado já nessa aula sobre o poema Os Sapos. Sem graça. Por quê? Porque o sapo repete. Ai, Dani, que legal, um poema sobre sapos. Não, não é um poema sobre sapos, tá? Você é maluco. Olha aqui, ó. Esse poema traz para nós uma crítica ao parnasianismo. Poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, critica explicitamente o parnasianismo. Afinal de contas, tá lá no verso. Parnasiano aguado. Então essa ruptura aparece em vários poemas. Quando eu falo do poema Poética, agora há pouco, é um dos, certo? Então nós não podemos nos ater, é só o Poética. Não, são vários poemas que nós temos no Manuel Bandeira para trabalhar essa ideia de liberdade poética. Mais um poema para vocês, e nós não poderíamos deixar de falar nesse poema, afinal de contas é um dos poemas mais conhecidos do Manuel Bandeira. Passárgada, né? Vou-me embora para Passárgada. Passárgada, na verdade, gente, é uma antiga cidade persa. E uma coisa importante, essa cidade que ele fala, que está no título, vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu amo na cama que eu escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Quando ele diz isso, quando o eu lírico expressa esse sentimento de ir embora para Passárgada, na verdade, Passárgada é uma cidade criada. É uma cidade distante, criada, em que ele pode fazer tudo, o que ele quiser. Quando eu falar que lá eu sou amigo do rei, tu imagina tu ser amigo do rei numa cidade. Significa que tem todas as regalias. Esse é um poema sobre a existência, é um poema, de certa forma, não podemos deixar de dizer, de fuga desse momento difícil que passa o Manuel Bandeira. Muito bem, meus queridos, estamos finalizando a aula de hoje. Ah, que pena, é uma pena, porque haveria muito mais poesias para se falar. Hoje nós falamos do primeiro momento do modernismo no Brasil, a primeira fase do modernismo no Brasil, que inicia com a Semana de Arte Moderna. Falamos dos principais autores, os principais poetas dessa fase que nós chamamos fase de ruptura ou fase heróica. Os principais poetas, Oswald Andrade, Mário de Andrade e o queridíssimo Manuel Bandeira. Falamos também que outros artistas introduziram esse modernismo aqui no Brasil, essa nova nacionalidade crítica. Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Lázaro Segall, Tarsila do Amaral, ok? Espero vocês nas próximas aulas. Foco no Enem, foco nos estudos. Eu sou a Dani Bressan, um grande abraço. Fui!